Olá, nós somos o grupo 8, composto por Lenara Lima e Yasmin Rodrigues. Nós vamos falar sobre a Mina Loy e o feminismo modernista. Vamos falar um pouquinho sobre a Mina Gertrude Loy. A Mina Loy nasceu em 1882, no dia 27 de dezembro, em Londres. Ela era poeta, pintora e romancista, uma escritora inglesa vanguardista, uma das primeiras participantes do movimento anglófono modernista. Vamos falar agora sobre alguns feitos da Mina Loy. A Mina Loy estudou arte na Inglaterra e na Alemanha. Ela teve algum sucesso como pintora e suas pinturas foram incluídas em prestigiosas exposições como o Salon d'Automne em Paris, em 1905. Após muitos anos ela morando na Sociedade Literária e Artística de Paris, ela se mudou para Florença, onde ela passou um tempo com alguns futuristas e alguns artistas e escritores dessa época, incluindo a Gertrude Stein, que ela conheceu ali. A Mina começou a postar e publicar as suas poesias em revistas durante esse período. Quando a Primeira Guerra Mundial começou, ela serviu como enfermeira em um hospital antes de se mudar para os Estados Unidos em 1916. Ela era voluntária nesses hospitais e cuidava das pessoas feridas na época da Primeira Guerra Mundial. Ela foi uma das poetas dessa época. A Loy se tornou parte do movimento vanguardista na cidade de Nova York. Ela foi reconhecida por seu feminismo e seus versos modernos. Ela tinha poemas, especialmente falavam sobre a guerra, sobre sexo, sobre identidade e sobre impessoalidade. Muitas vezes, a sua poesia perturbou principalmente os conservadores da época. Os contemporâneos conservadores, eles se irritavam muito com as postagens e as publicações da Loy. Mas ainda assim, ela tinha muitos admiradores, como William Carlos Williams, incluindo o boxeador Arthur Craven, com quem ela se casou em 1918, 2 anos após. Em 1923, a Loy voltou a Paris e ela publicou uma coleção de poesias que se chamava Lunar. Ela voltou a atenção para as artes visuais e para a prosa. A Mina Loy era uma artista muito peculiar, então ela era identificada e reconhecida em vários movimentos e escolas. Ela fazia parte da escola e do movimento do modernismo, da poesia jazzística, e ela era uma das poetas da Primeira Guerra Mundial. Ela também era considerada futurista, feminista, dadaísta, surrealista, conceitualista, modernista e pós-modernista. Apesar de tudo, a Mina Loy aliou-se mais à arte visual do que à escrita. Ela afirmava que no final da vida ela nunca tinha sido poeta. Ela se tornou mais reclusa nos seus últimos anos e não tinha interesse em construir uma reputação para ela mesma, então todas as publicações dela eram avulsas e das próprias ideias dela. A Mina, como participante do primeiro movimento modernista anglófono, ela tinha como na sua poesia uma forma peculiar. Seus versos e as suas ideias eram reconhecidas pelo seu feminismo e a forma desafiadora com que ela lidou com a emancipação da mulher dentro do movimento modernista. A Loy falava sobre a impessoalidade no modernismo. A sua postura era desafiadora e ambígua. Ela falava sobre estética impessoal, sobre imposição, privilégio do homem como centro de tudo. Falando um pouco sobre o que a Mina Loy defendia dentro do movimento modernista e com o seu feminismo, ela defendia um único método feminista adequado, que seria a demolição absoluta do estabelecimento de uma identidade propriamente feminina, que não tomasse como referência o masculino. Mina Loy dizia que o movimento feminista, como está instituído agora, é inadequado. A Mina Loy, em 1914, na sua carta de manifesto, ela contestou isso. Então ela contestava os papéis de gênero e a forma como ela afronta o manifesto feminino que ela fez. Os seus poemas têm uma índole muito subversiva e facilmente identificável na forma antes do conteúdo. A poética da Loy era própria,
capaz de sustentar as suas próprias ideias por demonstração de modo de dizer. Ela possuía uma marca no modernismo como uma poeta e pintora. Ela tinha a quebra do tradicional e da valorização da personalidade, principalmente a personalidade feminina. Olá, eu sou Yasmin, e antes de apresentar o poema e fazer a sua análise, eu gostaria de entrar em tópicos importantes acerca da forma como a Mina Loy trabalhava suas obras. Bom, primeiramente, ela tinha características marcantes presentes em seus textos e em seus poemas, e agora, nesse início, eu vou citar apenas duas, que é a respeito da escrita feminina e a impessoalidade. Bom, como nós bem sabemos, uma das características da literatura era o universalismo. E esse universalismo vai ser trabalhado pela Mina Loy, só que de uma maneira um tanto quanto diferente. Primeiro, ela vai dizer que o homem é um ser universal, portanto, ele não é questionado quanto às suas características únicas que os diferenciam dos demais, porque tudo que eles fazem é considerado universal. Já a mulher, ela é considerada como a negação do homem, ou seja, são seres impessoais. E isso quer dizer que a mulher vai ser tudo aquilo que o homem não é. Em razão disso, a Mina Loy procurou trabalhar uma forma alternativa de impessoalidade, onde o que ela fizesse não iria orbitar ao redor de tudo aquilo que o homem não faz, e chamou isso de Modernist Aesthetic of Impersonality. Em português poderia ficar estética da impessoalidade, acredito eu. E essa mudança trazida pelo modernismo da Mina Loy vai acarretar no derrubamento do estereótipo de que a mulher é a negação do homem. Com isso, ela vai dizer que existem dois tipos de mulheres, a amante e a mãe. Uma seguiria o caminho da depravação e a outra poderia seguir o caminho da maternidade. Enfim, essa observação que eu fiz antes da análise do poema, ela é importante porque foi o que motivou a Mina Loy a começar a escrever sobre a estética da impessoalidade com as suas características próprias, mas como o manifesto feminista, onde ela fala sobre esses tópicos que eu acabei de dizer, ele é muito grande e não coube no vídeo, por isso eu deixo como recomendação. Bom, agora nós temos o poema, intitulado Gertrude Einstein, e apesar dele ter apenas uma estrofe, ele consegue demonstrar a estética impessoal que a Mina Loy trabalhava. Bom, ele começa assim. Curry, of the liberty of vocabulary, she crushed the tonnage of consonants congealed through phrases to extract a radium of word. Ok. Antes de analisar a estrutura do poema, é importante dar ênfase em algumas características empregadas nele. Primeiro, assim como Terry Eagleton diz em seu texto How to Read a Poem, aqui nós podemos ver a sintaxe de relação entre as várias personagens que aparecem durante o poema. Pode não ser dentro dos versos, mas as relações que elas mantêm com o poema. Primeiramente, nós temos duas Marys e duas Gertrudes, que seria a própria Mina Loy e a sua amiga, chamada Gertrude Einstein, como a Lenara disse. E aqui nós vamos ter uma referência à autora de Frankenstein, Mary Shelley, e também a mulher que descobriu o elemento químico rádio, chamada de Mary Curie. Bom, nós podemos perceber que ela vai falar sobre pessoas diferentes. Uma Mary, uma Gertrude do laboratório e outra do vocabulário.
Agora, sobre a pontuação do verso, nós podemos ver que não temos a presença de vírgulas, nem de pontos finais. Ponto final não tem. E isso vai representar a intenção da Mina Loy era fazer uma quebra do tradicional a partir dessa pontuação e também da forma como as palavras são colocadas dentro do poema. Nós podemos ver que she crushed in to extract, eles estão mais para a direita, não na mesma sequência, linha dos outros versos. Os versos são colocados dessa maneira propositalmente para representar a realidade líquida da Mina Loy, enquanto que esses versos colocados de maneira desordenada dentro da estrofe, eles vão estar representando uma espécie de onda entre as palavras, ao mesmo tempo que dentro do poema nós podemos ver que ela está falando de pessoas diferentes, como eu já citei, e a realidade ela tende a ficar indo de um para o outro, então ela fala, uma hora ela fala de um, outra hora ela fala da outra personagem. Bom, agora a respeito da estrutura do poema, nós temos a métrica, que é um troche monometer, e as figuras de linguagem, que nós temos a metáfora da relação entre uma Mary Curie e a Mary Shelley, uma do laboratório, outra do vocabulário, e a textura do poema eu entendi como de impacto, colisão mesmo. Uma vai usar de seus conhecimentos científicos, químicos, e a outra vai usar das palavras para fazer com que a sua mensagem seja passada para outras pessoas. E sobre a Mina Loy foi isso. Eu espero que vocês tenham gostado da análise do poema. E também gostado de saber um pouco sobre a vida da Mina Loy e tudo o que ela já representou e ainda representa para o público feminino. Essas foram as referências que nós utilizamos para desenvolver a nossa pesquisa. E é isso. Obrigada por terem assistido até aqui.